Olá pessoal, boa tarde, espero que vocês estejam bem. Estamos iniciando mais uma aula de MCM, essa semana assíncrona, hoje dia 25 de maio de 2021. Semana passada nós falávamos sobre discordâncias, né? Então nós falamos sobre definição de discordâncias e a relação delas com a deformação plástica dos materiais metálicos, que na verdade só acontece se houver a movimentação das discordâncias. Então isso a gente não pode esquecer. Nós vimos também, então, que para aumentar a resistência mecânica dos materiais metálicos, eu preciso dificultar a movimentação dessas discordâncias, e nós falamos sobre alguns meios de se fazer isso. Diminuição de tamanho de grão, formação de ligas e também o encruamento, né, que eu calculo através da porcentagem de trabalho a frio. Pois bem, hoje nós ainda falaremos um pouco sobre defeitos, né? Nós falamos sobre discordâncias, que são defeitos chamados de lineares, porque eles têm a extensão de uma linha. E hoje a gente vai falar sobre um defeito pontual, que é a lacuna, né? As impurezas intersticiais e substitucionais a gente vai falar na próxima semana como complemento da aula de hoje, tá? O que é uma lacuna ou um vazio? É uma posição ali na rede cristalina do material onde deveria haver um átomo, mas não tem, né? É um espaço realmente vazio. Esses espacinhos vazios que eu tenho entre os átomos aqui, eles se chamam interstícios, né? As lacunas não são interstícios. Interstícios são os espaços vazios entre átomos e lacunas são espaços vazios porque não tem átomos onde deveria ter, tá? A gente consegue fazer uma analogia com o nosso dia a dia? Consegue. Então, se eu tiver uma caixa de frutas, né, os espacinhos que eu tenho ali entre as frutas são os interstícios. Se eu tirar uma fruta da caixa, fica um vazio lá, uma lacuna. Na sala de aula, tem as carteiras, aqui nesse caso, né, nessa foto, todas as carteiras estão ocupadas por aluninhos, né? Tem os corredores? Tem, os corredores seriam os interstícios, né, os espaços entre as carteiras. Se em algum dia um aluninho falta, eu tenho ali uma carteira vazia, então eu tenho ali uma lacuna, tá? E por que eu tenho que ter lacunas, né? Por que é interessante ter lacunas e saber quantas eu tenho e tudo mais? Para o caso da formação das ligas, né? Então, a formação de ligas, ela pode ser, a gente vai ver na semana que vem, ela pode ser também substitucional, né? Intersticial ou substitucional. Então, o número de lacunas acaba influenciando também nesse processo de formação de ligas. E qual é a relação entre número de lacunas e temperatura? Quanto maior a temperatura, maior o número de lacunas. A gente vai provar isso numericamente daqui a pouquinho, tá? Dá para calcular o número de lacunas? Dá para calcular o número de lacunas. Não é tão difícil quanto parece, né? A fórmula assusta um pouco, mas não é tão complexo. Então, ó, ml, número de lacunas por unidade de volume, igual a N, que é o número de átomos por unidade de volume. Nós já vamos ver que tem uma fórmula específica para calcular o N, vezes Z, que é uma constante chamada de constante de Euler. Esse número já está na calculadora, já existe uma tecla na calculadora E elevado a X, um Ezinho de mão pequenininho, elevado a menos QL. O QL, ó, é a energia que eu preciso para formar uma lacuna, um espacinho vazio no material. Dividido por K, que é a constante de Boltzmann, o valor que a gente vai usar é esse daqui, ó, 8,62 vezes 10 a menos 5 eletrovольts por Kelvin, vezes a temperatura que o material está, que tem que estar em Kelvin necessariamente. Número de Avogadro, coloquei aqui porque a gente ainda vai usar ele em algumas contas. Como que eu converto, aliás, como que eu calculo o N, né, que é o número de átomos por unidade de volume? Já tem a fórmula pronta. É a densidade vezes o número de Avogadro dividido pela massa atômica. Número de Avogadro, 6,023 vezes 10 elevado a 23, tá? Como converto de graus Celsius para Kelvin? É só somar 273 ao valor de graus Celsius que você tiver. Então, se eu tiver 20 graus Celsius, quantos Kelvin é isso? 20 mais 273, 293. Então, 293 Kelvin, tá? É só somar 273 para converter de graus Celsius para Kelvin. Outra conversão importante, converter de gramas por centímetro cúbico para gramas por metro cúbico. Como que eu faço essa conversão?
é o 10 elevado a 6 o meu fator de conversão, tá? Então basta multiplicar por 10 elevado a sexta. Talvez fique mais claro a gente fazendo um exemplo numérico. Eu vou deixar exercício para vocês testarem, né, treinarem, para me entregar também, mas é um exercício parecido com esse, né? Então, ó, quantas lacunas há no cobre, que é um CFC, a 27 graus Celsius e a 1000 graus Celsius? Tem alguns dados aqui importantes, ó. A densidade do cobre é 8,4 gramas por centímetro cúbico, a massa atômica do cobre é de 63,5 gramas por mol, o número de Avogadro é o 6,023 vezes 10, faltou aqui o elevado a 23 átomos por mol, e tem uma tabelazinha aqui embaixo, ó, que me dá as energias necessárias para a formação de uma lacuna para diversos materiais. Então, para eu formar uma lacuna no cobre, eu preciso de 0,90 eletronvolt. Tá? Esse dado a gente vai usar um pouquinho mais para frente. Vamos começar da seguinte maneira. 27 graus Celsius, eu vou converter isso para Kelvin. Então, 27 mais 273, 300 Kelvin. Esse valor que eu vou usar na minha formulazinha. Primeiro eu fiz uma conversão, então. Agora, o que eu vou fazer? Calcular o N. O que é o N? O número de átomos por unidade de volume, né? Então, ó, densidade vezes o número de Avogadro dividido pela massa atômica. A densidade é 8,4 gramas por centímetro cúbico do cobre, vezes o número de Avogadro, que é o 6,023 vezes 10 a 23, dividido por 63,5, que é a massa atômica do cobre. Fazendo essa continha, dá para fazer ela de uma vez, só usa os parênteses, então, abre parênteses, faz a continha de cima, fecha e divide pelo número de baixo, vai dar 7,97 vezes 10 elevado a 22 átomos por centímetro cúbico. Esse valor eu preciso converter a unidade? Preciso. É esse átomos por centímetro cúbico que eu vou transformar em átomos por metro cúbico. Como? Multiplicando esse número por 10 a sexta, que é o nosso fator. Então, 7,97 vezes 10 a 22, que é o número que eu tenho, vezes 10 a sexta, que é o meu fator. Multiplicação de mesma base, conserva a base, somos expoentes. Então, 7,97 vezes 10 elevado a 28 átomos por metro cúbico. Agora sim. Agora eu venho para a minha fórmula. NL é igual a N vezes Z elevado a menos QL sobre KT. NL é igual a N, 7,97 vezes 10 elevado a 28, foi o valor de N que a gente encontrou, vezes E, que é a constante de Euler, que está lá na calculadora, elevado lá em cima, menos QL, que é o valorzinho da tabela, 0,90 ou 0,9, então menos 0,9, dividido pela constante de Boltzmann, 8,62 vezes 10 a menos 5 eletronvolt por Kelvin, vezes a temperatura de 300 Kelvin, que corresponde aos 27 graus Celsius. Fazendo essa conta toda aqui, 6,13 vezes 10 elevado a 13 lacunas por metro cúbico, como me pediu o enunciado. O enunciado pedia lacunas por metro cúbico, se não me engano. Beleza, o que eu vou fazer agora? Para outra temperatura. Qual é a outra temperatura? 1000 graus Celsius, né? Converta os 1000 graus Celsius para Kelvin. 1000 mais 273, 1273 Kelvin. Agora, eu já posso ir para a minha fórmula de novo. A única coisa que vai mudar na minha fórmula é a temperatura, né? Então, ó, N continua sendo 7,97 vezes 10 a 28, vezes Z elevado a menos 0,9, 8,62 vezes 10 a menos 5, vezes a temperatura, que agora é 1273. Essa conta toda vai dar 2,2 vezes 10 elevado a 25 lacunas por metro cúbico. Então, para 27 graus Celsius, né, 300 Kelvin, eu tinha 6,13 vezes 10 elevado a 13 lacunas por metro cúbico. Eu aumentei essa temperatura para 1000 graus Celsius, ou 1273 Kelvin. Olha como aumenta o número de lacunas. Então, maior o número de lacunas, isso está associado a uma maior temperatura, tá? Beleza. Gente, obrigado. É isso. Tranquilo a aula de hoje. Tentem fazer os exercícios que eu vou deixar lá no Moodle, tá bom? Obrigado, gente. Até mais. Até semana que vem. Fiquem bem.